Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de ciências do 7º ano. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver o que temos aí na nossa aula 33. Objeto de conhecimento, máquinas simples. E no detalhamento nós vamos aí ver o reconhecimento das máquinas simples e suas funcionalidades. E também um pouco da história, da evolução das máquinas simples que proporcionam movimento. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês aí o que temos aqui do lado, hein? Um peixe sendo ticado. Quem foi que já tratou um peixe aí em casa? Ouviu, um dos seus familiares, o pai, a mãe, o irmão mais velho, fazendo ali aquele tratamento, aquele ticado do peixe, depois de uma ótima pescaria, aquele peixe gostoso, fresquinho ali de um rio, de um lago próximo de casa. Quem foi que já viu na feira, Quem foi que, ao ir em uma feira, viu ali todos aqueles feirantes também tratando um peixe já para vendê-los, todo tratado, limpinho, e chegar em casa, fritar e comer com farinha do arenி. Deu até água na boca, não é? E aí, por isso, eu trago para vocês uma pergunta aqui, ó. O que é usado para ticar um peixe? Então, vocês estão vendo aí na nossa imagem, o uso de uma faca. Então, toda vez que é necessário fazer esse procedimento de limpeza ali, de retirar as escamas, cortar as espinhas, para que elas não causem ali nada, nenhum engasgo, nas nossas gargantas, enfim, para ficar tudo bonito, bem tratado e aquele peixe frito gostoso, é utilizado uma faca. Então, nós temos aí como as máquinas simples presentes no nosso dia a dia. E nós vamos ver aí um pouco de um tratamento, um vídeo sobre o tratamento também de um peixe, ó, que já é um outro peixe muito utilizado aí na culinária, na gastronomia, o salmão. E olha só todo o procedimento, neste caso já está um peixe filetado, ele está ali tirando aquelas porções de um peixe muito apreciado. Nós vimos ainda há pouco na imagem um peixe regional e agora um peixe já utilizado também em culinária, na gastronomia japonesa, para fazer ali todos aqueles preparos que nós gostamos muito. E aí é que vem o conhecimento, a necessidade de nós sabermos que são máquinas simples que nós usamos no dia a dia. Elas são de vários tipos, mas vamos ver aí o que são elas. Vejam que as máquinas simples, elas são instrumentos que têm a capacidade de modificar forças, seja ampliando essa força que está sendo ali adotada naquele movimento, ou também reduzindo, Ou seja, nós, mesmo com pouca força aplicada, aquele movimento vai ser realizado. Aquele deslocamento de um objeto vai ser realizado, apenas mudando a direção ou o sentido em que essa força é aplicada. Então, que fique aí como conceito que estas máquinas simples, e elas justamente são denominadas assim, porque elas são com poucas peças envolvidas, Como o próprio nome diz, são simples. E quem trouxe essa contribuição aí para nós foi um filósofo grego chamado Arquimedes. O Arquimedes, ele lá no século 3 a.C., ele teve toda uma ideia de desenvolvimento das máquinas simples para que ele pudesse exercer as suas atividades, ou que todos ali naquele momento tinham
esses instrumentos para exercer suas atividades do dia a dia. Ele foi o pioneiro no estudo e na compreensão das chamadas máquinas arquimedianas, que incluíam aí dispositivos, né, como alavancas, polias, né, que são também chamadas de rodanas, parafusos, todas essas são denominadas de máquinas arquimedianas. E que, para isso, nós temos no nosso dia a dia várias máquinas simples. Vamos, então, reconhecer em que momentos da nossa vida as máquinas simples são utilizadas, né? Vejam aí que no ambiente de casa, nós temos aí que as máquinas simples, elas estão presentes em várias das nossas atividades. Você é capaz de reconhecer algumas máquinas simples em sua casa? Então, nós temos aí na ilustração aquela tesoura que nossa mãe utiliza, né, para realizar uma costura, muito utilizado aí no dia a dia, né? Nós temos um abridor de garrafas, né? Nós temos aí um quebra-nozes, ou também podem ser utilizados o martelo, o alicate. Todos esses, eles são utilizados no nosso dia a dia. Quem é que tem aí abridor de lata em casa? Também é uma máquina simples. Quem é que tem aí uma vassoura, uma vara de pescar, se você mora em regiões que é possível, né, pescar aquele peixe que eu apresentei logo no início, né? E nas atividades de cuidados, de higiene pessoal, nós temos ali escovas de dente, nós temos cortadores de unha. Então, em casa, nós temos várias máquinas simples, né? As atividades com as máquinas simples, elas ficam muito mais fáceis de serem realizadas, porque nós estamos adotando uma força, né, em um desses instrumentos, e aí essa força ela está ajudando com que seja ampliada a força ou amenizado, que nós possamos ali fazer menos força para que aquele movimento ou o sentido dele, ou a direção, possa, então, ser executado. Então, é a maneira mais fácil, né, que nós temos aí no caso da ilustração, é utilizada uma chave de fenda. Então, ali nós temos uma facilidade em usar essa chave de fenda para que aquele parafuso possa, então, ser apertado, né? E quando nós estamos no trabalho, né? No trabalho, nós também temos outras máquinas simples que nós utilizamos no dia a dia. Vejam aí, se você já usou ou usa algum tipo de máquinas simples para realizar um trabalho, os seus familiares também utilizam um destes que estão aí representados, né? Nós temos uma furadeira, né? Já é uma máquina, né? Já envolve ali energia. Nós temos o martelo, um carrinho de mão, né? Uma enxada e muitos outros instrumentos que são utilizados para trabalhar, né, nas nossas atividades diárias. Ou seja, aí no emprego, no trabalho que você sai de casa, né, os familiares vão ali trabalhar em uma indústria, em uma loja, em uma marcenaria, né, ou numa construção de uma casa, ou também utilizados naqueles afazeres do quintal, na roça, né? Então, são instrumentos que são ali facilmente encontrados. E na escola? Então, eu tenho uma outra pergunta aí para vocês. Você já usou ou usa algum tipo de máquinas simples na escola? E os exemplos que nós temos aí, olha, de uma tesoura escolar. É sempre bom lembrar que em atividades escolares nós devemos utilizar tesouras de ponta arredondadas, tá? Para que elas não possam nem prejudicar você, né, e nem prejudicar o coleguinha da turma, né, que estão ali naquelas atividades escolares. Mas nós temos também os apontadores, nós temos
lápis, caneta, todos estes são instrumentos que facilmente são utilizados, encontrados nas nossas atividades escolares. E no nosso corpo? Como é que o nosso corpo vai realizar os movimentos do dia a dia, né? Então, nós temos ali no nosso corpo também a aplicação de forças, também o fato de ampliar, né, a força para a realização de algum movimento. Então, no nosso corpo, os ossos funcionam como braços de alavancas. As alavancas são conceitos que nós temos ali, que alavancas ou interfixas, interpotentes ou interresistentes, né? São tipos de alavancas. As articulações agem como um pivô, também denominado como fulcro, ou seja, é um ponto de apoio central e que nesse ponto de apoio central, né, de um lado vai ter a força sendo aplicada e do outro lado a resistência. Então, todas essas articulações, elas agem ali entre um osso e outro para que possa então facilitar o movimento. Juntamente no nosso corpo nós temos os músculos, né, que oferecem as forças de esforço, né, para mover a carga. Aqui nós temos como exemplo uma carga ou as forças de carga, tá bom? Que são geralmente os pesos das partes do corpo que estão sendo movidas ou forças necessárias para erguer, empurrar ou empurrar objetos, erguer ou empurrar objetos. Então, nós temos nas nossas articulações e nos músculos, olha só, né, uma série de movimentos que são facilitados por esses pontos de apoio, né, ao longo de todo o nosso corpo. Então, nós vamos ver aí como essas alavancas podem ser encontradas no nosso corpo. Então, nós temos alavancas de primeira classe ou interfixa, tá? Em que nós temos aqui uma força sendo aplicada, né? Uma resistência aqui em uma outra extremidade, com um apoio ao centro. Então, nós temos aí estes exemplos. Ó, a coluna está causando apoio para o movimento da cabeça, né? Tanto de força aplicada ou de força de resistência. Tá? Na tesoura, já num instrumento do dia a dia, aqui eu acabei de comentar sobre, né, do corpo humano. E aqui um instrumento do dia a dia, ó, uma tesoura. Nós temos esse ponto central, né, que é o chamado fulcro, e que nesse ponto central ele está ali conectando, ele está ali sendo o apoio para que essa força, essa resistência possa então ser aplicada entre as extremidades. Um outro tipo de alavanca que nós temos aí é a interresistente. A interresistente, né? Nós já vimos a interfixa e agora a interresistente, que é uma alavanca de segunda classe, em que nós temos já um exemplo lá para os membros inferiores, né? Então, nós temos o pé, aqui ó, o pé representando o apoio, tá? Olha só a ponta do pé. Nós temos aí um osso que vai estar ali sendo aplicado o peso. Nós temos ali nas extremidades da nossa perna. E uma força de aplicação que está sendo ali adotada e executada, né, por esses músculos. Então, quando nós estamos em movimento, nós temos no corpo também esse tipo de alavanca. E no dia a dia, nós temos um exemplo de um carrinho de mão. Né? Neste carrinho de mão aí também temos o local onde nós seguramos, vai ser que levantamos esse carrinho de mão, é onde estamos aplicando a força, né? O peso que está dentro do carrinho de mão aqui, eu vou apagar.
o peso que está dentro já do carrinho de mão está sendo ali, causando a resistência, né? E lá na roda nós temos o apoio, né? Para que esse movimento possa então ocorrer. É facilitado pelo uso do carrinho de mão, ok? E um outro tipo de alavanca, nós temos a interpotentes. Então, na interpotentes, já é em uma das extremidades está o apoio, né? E aí, lá o peso, ele não está, ele já está na outra extremidade e a força sendo executada no meio desse movimento, tá? No meio no caso do corpo humano, é para a execução de um movimento e que tem os ossos envolvidos, tá? Já em um instrumento do dia a dia, nós temos aqui uma pinça, por exemplo, né? Uma pinça que pode ser aquelas pinças utilizadas em estética, né? Que no dia a dia está ali facilitando, né, aquele movimento de retirar os pelos, por exemplo, da sobrancelha. Então, nós temos em uma das extremidades o apoio e tem a força que está sendo aplicada ali no meio e a resistência é no local onde está sendo pego, né, onde está sendo aplicado ali aquele instrumento para que ele possa ser utilizado. Então, nós vimos aí que as máquinas simples, ou para os exemplos de alavancas, sejam elas interfixas, interpotentes ou interresistentes, né, eles estão presentes em instrumentos do nosso dia a dia para facilitar com que essa força seja aplicada e esse movimento seja executado, e também no nosso corpo, porque facilitam, né, com que tanto os ossos quanto os músculos, com a ajuda das articulações, o nosso corpo possa exercer várias atividades no dia a dia, tá bom? Nós vamos continuar o assunto sobre as máquinas simples, vendo, né, estudando um pouco mais sobre as engrenagens. Vejam aí que o melhor exemplo para as engrenagens, para nós falarmos de engrenagens, são os movimentos da bicicleta. Numa bicicleta, colocamos uma engrenagem em rotação, imprimindo uma força, né? E um pedal localizado em uma certa distância do centro da engrenagem. Então, a energia rotacional que nós vamos verificar, né, neste vídeo, ele é utilizado para poder transferir, né, para a engrenagem aquele movimento, aquela força e realizar aquele movimento. Então, nessas engrenagens, nós já temos outras estruturas envolvidas, nós já temos ali polias, roldanas, o uso das correntes, né, para que, então, esses movimentos, o deslocamento da bicicleta possa ser realizado. Tá? Então, quem aí anda de bicicleta na cidade onde você mora, na comunidade onde você mora, se é possível ali ter, né, esse meio de transporte, né, para que, então, você está tendo digamos assim, as máquinas simples e estas facilidades de ter forças ou ampliadas estão sendo executadas aí nos movimentos da bicicleta. E também quem tem poços. O uso de poços também é um tipo de máquinas simples. Não os poços, mas as roldanas que são utilizadas nesses poços. Vejam aí um exemplo na ilustração que nós temos um balde que está amarrado a uma corda e que, por um acaso, foi feito um poço, né, ali para retirar águas que são subterrâneas, né? Foi feito uma determinada profundidade, né, uma escavação, e ali a água começou a aparecer, né, ela ficou visível por meio desse buraco que foi cavado, e assim nós vamos chamá-lo de poço. Então, são vários tipos de poços, aí um bem, né, com cheio de equipamentos, tem madeira, tem uma mureta, mas tem outros poços mais simples que vão ter aí essa mesma finalidade. Então,
As rodas ali, esse aparato, são rodas que servem para direcionar a força por meio de objetos específicos. Ou seja, como eu falei aí, né, o uso de cordas ou fios é possível desviar a trajetória ou levantar certos corpos. Então, nós temos aí que essas roldanas podem ser fixas ou móvel, tá? Então, as fixas, elas devem ficar presas em um lugar, né, um lugar fixo. Ela apenas muda a direção da força aplicada. Assim, a força aplicada é igual à força na outra extremidade da corda. Mas também nós temos outros tipos de roldanas, que são as roldanas do tipo móvel. Ao associar roldanas fixas com roldanas móveis, a força aplicada se multiplica. Assim, essa associação muda a direção da força, né, e multiplica aquela força que está sendo aplicada. Quem é que tem aí um poço e que, por um acaso, tem essa estrutura com roldanas, né, uma corda amarrada em um balde, a gente vai, solta a corda, o balde vai até o fundo do poço e você ouve lá ele ter contato com a água. De repente, você vai puxar esse balde e a água está vindo nele e você vai poder utilizar para as atividades do seu dia a dia. É muito comum em várias regiões do Brasil, dependendo aí da disponibilidade, né? Ou melhor, da indisponibilidade de águas superficiais, né? Rios e lagos, e que para isso, por alguma distância, um fator de distância, por exemplo, são necessários cavar essas estruturas para que possam, então, ser captadas águas subterrâneas, né? São águas que estão lá nos afloramentos, aquíferos, né? Que eles vão aflorar para a superfície da Terra. Mas também temos roldanas, engrenagens que são utilizadas em academias, e agora eu tenho um vídeo para vocês, vejam aí. Olá, pessoal! Eu sou a professora Risolda de Física e hoje eu estou em uma academia para falar sobre as máquinas simples. Aí eu te pergunto, o que é uma máquina simples? Uma máquina simples, ela tem como objetivo de facilitar a nossa vida. E as máquinas simples, elas têm três exemplos, ou três tipos de alavancas. Alavanca, a roldana e o plano inclinado. Então, para o nosso corpo, também é uma máquina simples. Por isso que estamos aqui em uma academia. Tudo bem? Tudo bom? E aí, você treina aqui? Treino sim. Eu posso dar uma olhada como é que Sim. você treina? Quer me acompanhar? Quero sim, Vamos já. Então, Ju, hoje eu estou na academia para dar exemplos sobre as máquinas simples. Você sabia que as máquinas simples também estão na academia, que são alavancas, as roldanas e o plano inclinado. Olha que interessante. Qual é o exercício que você vai fazer? Vamos lá que eu vou te mostrar. O primeiro exercício que eu vou fazer é nessa máquina. Essa máquina se chama Leg Press 45 graus. Você sabia, no momento que você falou 45 graus, é um plano inclinado. É um exemplo de plano inclinado. Bacana, vou começar meu treino. Ok, vamos lá. A Ju está fazendo um exercício no plano inclinado. E o que é um plano inclinado? Você tem aqui uma superfície inclinada que irá formar um ângulo. Ela está formando um ângulo e também com o chão. Por isso que é chamada de plano inclinado. Você tem aqui uma superfície inclinada que ela irá formar um ângulo com o chão. Esse é um plano inclinado. O exercício que eu vou fazer agora é um exercício para o bíceps. E eu vou usar o halter ali de 3 quilinhos, tá bom? Vou começar. Você sabia que é um exemplo de uma alavanca? Olha que legal. E o que diferencia? Olha só, você tem uma barra rígida, você tem aí os elementos fundamentais de uma alavanca, que é o ponto de apoio, a força potente e a força resistente, que representa aqui as alavancas. Muito bem, Ju. Continua, é ótimo. Muito bem. É isso aí.
Então, Ju, você está cansada? Estou um pouquinho cansada, mas já estou finalizando o meu treino. Olha, O último exercício vai ser para os membros superiores. Eu vou fazer o tríceps na polia. olha só, pessoal, este é o nosso último exemplo de uma máquina simples, que é uma roldana ou polia. Na academia, você também tem esse tipo de máquina simples. Observem comigo. Eu tenho aqui as roldanas, que elas passam aqui por um cabo azul para facilitar este processo que ela está fazendo aí. Ela tem aqui um peso, olha só, peso de 7,5 quilogramas. Então, o objetivo da roldana é facilitar o exercício, no caso, na academia, para que, se não tivéssemos aqui a roldana, ela teria que fazer um esforço muito maior. Então, existem aqui várias roldanas, como você observa. E aí, já finalizei o meu treino. Oh, que legal! E aí, o que você achou? Bom, eu quero te agradecer. Você me ensinou muito sobre a física durante o meu treino. Obrigada, tá bom? Vimos aí nas academias, né, todas essas informações das alavancas, né, os tipos de alavancas são aplicadas ali no dia a dia. Mas também nós temos as máquinas simples ao longo da história. Veja aí que no cotidiano, né, das atividades comerciais no Brasil colonial, lá no século XIX, era comum a venda de caldo de cana ou garapa, né, que era uma bebida que nós encontramos inclusive no nosso dia a dia. E aí ela era vendida em tabernas e botequins nas cidades brasileiras. Tá? Então, desde sempre, né, a cana era espremida em engrenagens, né, para poder liberar o caldo que veste, né, que é retirado ali daquela cana que é amassada. E vocês sabiam que, claro, que até hoje nós encontramos aí essas moendas, né, que naquela época era encontrada ali nas casas de engenho, a cana-de-açúcar era utilizada para produzir açúcar, mas nós encontramos essas moendas aí no dia a dia e que eles facilitam o trabalho pesado. Imagina se fosse utilizado essas máquinas diretamente com as mãos. Imagina isso, essas moendas, né, ainda hoje já são máquinas mais complexas, todas de alumínio, mas facilitam muito, né, com que aquela cana de açúcar seja então amassada e retirado o caldo de cana. Também nós temos aí, né, no Antigo Egito, lá nas civilizações antigas, olha, as pirâmides, né? Essas pirâmides, e nós temos que, dentre estas aqui, nós temos a de Quéops, a pirâmide Khafre e também Miquerinos. Todas estas eram, imagina como elas foram construídas, né? Como que essas pirâmides, na história ali, como que nós podemos compreender a construção dessas pirâmides com o uso dessas máquinas. Naquela época, eram máquinas simples. Vejam aí que, comparativamente aos dias atuais, nós temos máquinas muito mais avançadas. Olha só, comparando as máquinas que eram ali, utilizavam tipos de alavanca assim, utilizavam gangorras, utilizavam as rampas, né, para que pudessem então ser transportados lá para a parte superior dessas pirâmides e uma a uma serem construídas, mas também temos aí hoje em dia nos edifícios, né, esses guindastes que são utilizados. A invenção da roda também foi um salto nos meios de transporte. Lá por volta de 6.000 anos atrás, a roda ela foi inventada e com isso a humanidade deu um salto nos meios de transporte. Cada roda foi possível, seja nos aviões, nos trens, nos caminhões, né, esses vários tipos de transporte, foi possível com que a roda transportasse mais mercadorias e pessoas com rapidez. Então, as rodas vieram aí fazer parte dos primeiros veículos, e isso facilitou e muito, sabe, a vida de todos, né? Desde aquela época até os dias atuais.
Mas foi aí a partir da primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, que a tecnologia aumentou a quantidade e a eficiência dos meios de transporte. E aí nós já tivemos a invenção de máquinas mais complexas, como os motores a vapor, as locomotivas, e isso facilitou com que os países fossem cada vez mais industrializados e assim, sabe, com a invenção do motor, que já foi máquinas mais complexas, né, era o uso de combustíveis fósseis e também foi inventado o automóvel. Então vejo aí nessa comparação que nós temos desde máquinas simples rudimentares, né, utilizadas no dia a dia, até máquinas mais complexas, com motor, com queima de combustível, para que então as atividades do homem fossem facilitadas, né? E assim nós avançamos muito em qualidade de vida também. Olha como, a título de curiosidade, vejam aí como a roda evoluiu ao longo do tempo, tá? Então nós tínhamos rodas que também são máquinas simples, né, de pedras, né? Tinha um eixo ali central e elas foram evoluindo para rodas de madeira até chegar às rodas hoje em dia de liga leve. Então nós temos aí assuntos muito interessantes, nós tivemos assuntos muito interessantes na nossa aula. Tchau!